Querido Deus, mais um dia estamos aqui para dar graças a Ti e rendermos mais podemos dizer, um culto, uma abertura, uma leitura, uma percepção, um ouvido para ouvir a Sua palavra. Muito obrigado, Pai. Estamos aqui são e salvos, podendo ouvir. Graças te dou porque o Senhor tem nos protegido, mesmo quando não vemos. Obrigado. Orei confiante no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora vamos dar continuidade ao livro de Miqueias. Vamos abrir. Ele é o livro de Miqueias. Querido Deus, abra nosso entendimento para entendermos melhor. Assim diz a palavra do Senhor, no livro de Miqueias, capítulo 1. Palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias, de Moresete, a respeito de Samaria e Jerusalém. Isso aconteceu nos dias de Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá. Ameaças contra Samaria e Jerusalém. Miqueias capítulo 1, verso 2. Diz o seguinte: escutem todos os povos, prestem atenção à terra e todos os seus moradores. O Senhor Deus será testemunha contra vocês. Do seu santo templo o Senhor falará, porque eis que o Senhor sai do seu lugar, e ele desce e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem e os vales se fendem. São como a cerca diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Será que não é Samaria? E quais são os lugares altos de Judá? Será que não é Jerusalém? Por isso, farei de Samaria um montão de pedras no campo, uma terra de plantar vinhas. Farei com que as pedras rolem para o vale, e deixarei descobertos os seus alicerces. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e tudo o que ela ganhou com a sua impureza será queimado. De modo, de todos os seus ídolos eu farei uma ruína, visto que ela os ajuntou com pagamento por prostituição. Em pagamento por prostituição eles serão transformados. Por isso, lamento e choro, ando descalço e nu. Faço lamentações como os chacais e pranteio como os avestruz. Porque as feridas de Samaria são incuráveis. O mal chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não anunciem isso em Gatem, nem chorem, rolem no pó em Bet-Leafra. Moradores de Safir, sigam para o exílio em vergonhosa nudez. Os moradores de Zanã não podem sair da cidade. O pranto do povo de Bet-Ezel tira de vocês o lugar do refúgio. Os moradores de Marote suspiram pelo bem, porque o Senhor fez o mal chegar até as portas de Jerusalém. Moradores de Laquis atrelem os jinetes aos carros. Com vocês teve início o pecado da filha de Sião. Entre vocês se encontraram as transgressões de Israel. Portanto, vocês darão presentes de despedida a Moresete e Gatem. De despedida a Moresete e Gatem. As casas de Axibe serão algo enganoso para os reis de Israel. Enviarei ainda quem tomará posse de vocês. Moradores de Maressa, a glória de Israel chegará até Adulão. Cortem os cabelos e rapem a cabeça, por causa dos seus filhos queridos. Alarguem a sua cauva como a águia, porque esses filhos serão levados para o cativeiro. Ai dos opressores gananciosos. Miqueias capítulo 2, verso 1 em diante.
Ai daqueles que, ainda no seu leito, imaginam a iniquidade e planejam o mal. Ao amanhecer, eles o praticam, porque têm poder para tanto. Cobiçam campos e se apossam deles. Cobiçam casas e as tomam. Assim, fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu estou forjando uma calamidade contra esta família, da qual vocês não livrarão o seu pescoço. Vocês não andarão mais de cabeça erguida, porque será um tempo de calamidade. Naquele dia se criará um provérbio a respeito de vocês, e se entoará a seguinte lamentação: estamos completamente arruinados. A porção do meu povo, Deus a trocou. Como ele tirou o que era nosso, entregou os nossos campos aos rebeldes. Portanto, na congregação do Senhor, quando a terra foi dividida por sorteio, vocês não receberão nem uma parte dela. Contra os falsos profetas. Miqueias capítulo 2, verso 6 em diante. Eles dizem: não profetizem tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Estaria o Espírito do Senhor irritado? Será que ele agiria assim? De fato, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Mas há pouco, o meu povo se levantou como um inimigo, além da roupa. Vocês arrancam a capa daqueles que passam seguros, sem pensar em guerra. Vocês expulsam do seu lar querido as mulheres de meu povo. Dos filhinhos delas vocês tiram a minha glória para sempre. Levantem-se e vão embora, porque este não é o lugar de descanso. Vão embora por causa da impureza que traz destruição. Sim, destruição enorme. Se alguém, seguindo o vento e a falsidade, inventar uma mentira do tipo: eu lhes profetizarei a respeito de vinho e de bebida forte, esse tal será o profeta deste povo. O Senhor congrega o remanescente de Israel. Miqueias capítulo 2, verso 12 em diante. Certamente eu ajuntarei todos vocês, casa de Jacó. Certamente congregarei o remanescente de Israel. Eu os porei todos juntos como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio da sua pastagem. Farão muito barulho por causa da multidão de pessoas. Diante deles virá o que abre caminho. Eles abrirão caminho, entrarão pelo portão e sairão por ele. E o seu rei irá diante deles. Sim, o Senhor irá à frente deles. Ameaças contra os maus governantes e os falsos profetas. Miqueias capítulo 3, verso 1 em diante. Eu disse: escutem agora, governantes de Jacó e chefes da casa de Israel. Por acaso não é a vocês que compete conhecer a justiça? Mas vocês odeiam o bem e amam o mal. Arrancam a pele do meu povo e a carne de cima dos seus ossos. Vocês comem a carne do meu povo e lhes arrancam a pele. Quebram os seus ossos e os repartem em pedaços, que vão para a panela, e em carne que vai para o caldeirão. Um dia eles hão de invocar o Senhor, mas ele não os ouvirá. Naquele tempo esconderá deles a sua face, por causa do mal que praticaram. Assim diz o Senhor: a respeito dos profetas que fazem o meu povo andar errante e que clamam paz quando têm o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que não lhes dão nada para comer. Por isso, vocês terão noites sem visões, vocês terão trevas sem adivinhações, o sol se porá sobre os profetas e o dia se transformará em escuridão. Os videntes serão envergonhados e os adivinhos serão humilhados. Todos eles colocarão a mão sobre a boca, porque não haverá resposta de Deus. Quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de justiça e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado.
Escutem agora isto, governantes da casa de Jacó e chefes da casa de Israel. Vocês que detestam a justiça e pervertem tudo o que é correto, que edificam Sião com sangue e Jerusalém com iniquidade, os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se apoiam no Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vocês, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um montão de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. O monte do Senhor. Miqueias capítulo 4, verso 1 em diante. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão os povos. Muitas nações virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e distantes. Estas transformações, as suas espadas em lâminas, estas transformarão as suas espadas em lâminas de arados e as suas lanças em foices. Nação não levantará a espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas cada um se assentará debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os atemorize, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse, porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus. Mas, quanto a nós, andaremos em nome do Senhor, nosso Deus, para todo sempre. Deus salvará o seu povo. Miqueias capítulo 4, verso 6 em diante. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e os que eu tinha afligido. Dos que cocheiam farei um remanescente e dos que foram lançados para longe uma nação poderosa. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. A você, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a você virá, sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Agora, por que você está gritando tão alto? Será porque você não tem rei? Morreram os seus conselheiros, apoderou-se de você a dor como da mulher que está dando à luz. Suporte as dores e faça força, filha de Sião, como a mulher que está dando à luz, porque agora vocês terão de sair da cidade e morar nos campos. Vocês irão para a Babilônia, ali, porém, vocês serão libertados. Ali o Senhor os remirá das mãos dos inimigos. Agora, muitas nações se reuniram contra você, dizendo: que Jerusalém seja profanada, que os nossos olhos se deliciem com a ruína de Sião. Mas essas nações não conhecem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu plano. Ele as ajuntou como feixes a serem batidos na eira. Levante-se e comece a debulhar, ó filha de Sião, porque eu lhe darei chifres de ferro e cascos de bronze. Você esmagará muitos povos, e a riqueza que eles adquiriram serão dedicadas ao Senhor, e os bens que eles conquistaram pela força serão consagrados ao Senhor de toda a terra. Capítulo 5, verso 1. Agora junte-se em tropas, ó filha de tropas, porque fomos sitiados, e ferirão com uma vara a face do juiz de Israel. O nascimento do Messias e o seu reinado. Miqueias capítulo 5, verso 2 em diante. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você não me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade.
Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que aqui está em dores tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra, e ele será a nossa paz. Quando a Síria vier à nossa terra e quando entrar em nossas fortalezas, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 chefes do povo. Estes dominarão a terra da Síria com a espada, e a terra de Nimrod dentro das suas próprias portas. Assim nos livrará da Síria, quando esta vier à nossa terra e invadir as nossas fronteiras. O remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a relva, que não espera pelo homem, nem depende dos filhos de homens. O remanescente de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais da floresta, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, se passar, ataca e despedaça a presa, sem que ninguém a possa livrar. A sua mão se exaltará sobre os seus adversários, e todos os seus inimigos serão eliminados. Naquele dia, diz o Senhor, eliminarei do meio de vocês os cavalos e destruirei os carros de guerra. Destruirei as cidades da sua terra e derrubarei todas as fortalezas de vocês. Arrancarei as feiticeiras das suas mãos e vocês não mais terão adivinhos. Do meio de vocês eliminarei as imagens de escultura e as colunas, e vocês não mais se inclinarão diante do que fizeram com as suas próprias mãos. Eliminarei do meio de vocês os postes da deusa Zerá e destruirei as cidades de vocês com ira e furor. Eu me vingarei das nações que não me obedeceram. Deus entrará em juízo com seu povo. Miqueias capítulo 6, verso 1 em diante. Escutem agora o que diz o Senhor. Levante-se, defenda a sua causa diante dos montes, e que as colinas ouçam a sua voz. Ó monte, escutem a controvérsia do Senhor, e vocês, duráveis fundamentos da terra. Prestem atenção, porque o Senhor tem uma controvérsia com seu povo, e entrará em juízo com Israel. Meu povo, o que foi que eu lhes fiz? E como foi que eu o levei a ficar cansado? Responda, pois eu o tirei da terra do Egito, e o resgatarei da casa da servidão, e enviarei diante de você Moisés, Arão e Miriam. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, havia planejado, e do que Balaão, filho de Beor, lhe respondeu. Lembre-se também do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que você conheça os atos de justiça do Senhor. O que Deus exige. Miqueias capítulo 6, verso 6 em diante. Com que me apresentarei ao Senhor, me inclinarei diante do Deus excelso. Virei diante dele como holocaustos com bezerros de 1 ano. Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma. Ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você. Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. A injustiça terá seu castigo. Miqueias capítulo 6, verso 9 em diante. A voz do Senhor se dirige à cidade e é verdadeira sabedoria. Temer o seu nome, escutem, ó tribo. E todos os moradores ainda se encontram na casa dos ímpios. Os tesouros da impiedade e a medida falsa que eu detesto. Poderei eu inocentar balança desonesta e uma bolsa com pesos adulterados? Porque os riscos da cidade estão cheios de violência. Os seus habitantes falam mentiras e a língua deles é enganosa. Assim,
também eu passarei a feri-los e os destruirei. Por causa dos seus pecados, vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. A fome continuará nas suas entranhas, tentarão pôr os seus bens a salvo, mas não conseguirão preservá-los, e aquilo que preservarem, eu entregarei à espada. Vocês irão semear, mas não colherão nada. Vocês esmagarão as azeitonas, mas não se ungirão com azeite. Pisarão as uvas, mas não beberão vinho. Vocês observaram os estatutos de Onri e todas as obras da casa de Acabe, e andaram nos conselhos deles. Por isso, farei de Jerusalém um lugar desolado, e dos seus moradores um objeto de vaias, e vocês terão de suportá-lo, a zombaria dos povos, a corrupção moral de Israel. Miqueias capítulo 7, verso 1 em diante. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como quando se procuram uvas depois da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que eu gostaria de comer. Desapareceram da terra os piedosos, e não há entre todos um só que seja reto. Todos ficam à espreita para derramar sangue. Cada um caça o seu irmão com rede. As suas mãos são hábeis na prática do mal. As autoridades exigem, os juízos aceitam o suborno. Os poderosos manifestam os seus maus desejos e assim, em conjunto, tramam os seus projetos. O melhor deles é como um espinheiro. O mais reto é pior do que uma cerca de espinhos. É chegado o dia anunciado por suas sentinelas, o dia em que vocês serão castigados. Agora começará a confusão deles. Não acredite em seu amigo, nem confie no seu companheiro. Não compartilhe os seus segredos, nem mesmo com a sua mulher. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos de uma pessoa são os da própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Deus se compadece de Israel. Miqueias capítulo 7, verso 8 em diante. Minha inimiga não se alegre a respeito de mim, ainda que tenha caído, eu tornarei a me levantar. Se morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o seu direito, o meu direito. Ele me levará para a luz e eu verei a sua justiça. A minha inimiga verá isso, ficará coberta de vergonha, aquela que me disse: onde está o Senhor, seu Deus? Os meus olhos a contemplarão, agora ela será pisada como a lama das ruas. No dia da reedificação das suas muralhas, ó Jerusalém, nesse dia os seus limites serão ampliados. Nesse dia virão a você desde a Síria até o Egito, e do Egito até o Eufrates, e do mar até o mar, e da montanha até a montanha. Mas a terra se tornará em desolação, por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas ações. Ó Senhor, apacenta o teu povo com o teu bordão, o rebanho da tua herança, que mora a sós numa floresta, no meio da terra fértil, que ele seja apacentado em Bazã e Gileade, como nos dias da antiguidade. Eu lhes mostrarei maravilhas, como nos dias em que você saiu da terra do Egito. As nações verão isso e se envergonharão de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca, e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpentes, como animais que se arrastam pelo chão. Tremendo sairão dos seus esconderijos, e tremendo virão ao Senhor, nosso Deus, e terão medo de ti. Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia
Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste aos nossos pais desde os dias antigos. E assim terminamos o livro de Miqueias, que são 7 capítulos, e deu para ver que Deus, Ele quer que você ande humildemente com Ele. Humildade tem a ver com reconhecimento. Quando você se reconhece que Ele é um Deus excelso e você precisa continuar a reconhecer isso. Quando você reconhece que existem pessoas maiores do que você, isso é humildade. Agora, quando você se deixa influenciar por isso, achando que você precisa ser burro, ser mau, aí isso deixa de ser humildade e passa a ser burrice. Vamos orar agora. Querido Deus, querido Pai, assim como no tempo de Miqueias o Senhor trouxe um dia de fartura para o povo, assim também traga essa fartura para o nosso espírito. Diga ao nosso espírito, porque se o nosso espírito estiver bem, a nossa carne também estará bem. O nosso espírito comanda muito daquilo que é o nosso pensamento, daquilo que é o nosso estado de espírito e estado emocional. Pai, não nos deixe ser aparados e que nós reconheçamos e sejamos humildes diante do Senhor. E diante de quem seja superior a nós ou superior de nós por um tempo determinado. Pai, faça-nos abrir os olhos do mundo espiritual para que possamos contemplar a Sua majestade e a Sua glória. Querido Deus, querido Pai, eu orei confiante no nome do Senhor Jesus Cristo. Derrame glória e derrame a cura para quem me ouve. E para quem me ouve e conhece alguém que precisa. Assim, que todos nós sejamos bem abençoados e sejamos tocados segundo a Sua mão. E no dia de hoje tenhamos uma noite abençoada. Orei confiante em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.